São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante de família nobre da província. Como vinha de família rica, Francisco esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhes davam interesse, muito menos aos estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, que era contemporâneo seu na época, escreveu sobre ele, mas com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamada Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto entre Assis e Roma, mas, devido à enfermidade, não pôde. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobre ele, onde esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Aos poucos, com muita oração, Francisco sentiu lá no fundo do seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele leu no Evangelho. Conta-se que, certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural em tocá-lo, ele conseguiu vencer a vontade e beijou o doente. Um gesto claramente movido pelo Espírito Santo. A partir daí, Francisco passou a fazer visitas e a servir aos enfermos que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com as próprias roupas e com o dinheiro que tivesse no bolso. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o seu crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Na época, Francisco tinha 25 anos. Seu pai, ao saber do que Francisco tinha feito, foi buscá-lo indignado, levou para casa e bateu nele, acorrentando pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida, desnudou-se e entregou suas roupas a seu pai, dizendo: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nossos, que estás no céu. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmolas em Assis. Terminando esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subácio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia o seguinte: ide a pregar dizendo, o reino de Deus tinha chegado, dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão, e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas, com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia
haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a sua igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois, com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há de que admirar mais o beijo do que o milagre? Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida, decidindo-se Francisco, então, que eles chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo alguns documentos, foram homens tão de grande santidade que desde os apóstolos até hoje o mundo não viu homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testemunho em seu testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham, contentavam-se apenas com uma única túnica, uma única corda e um par de sandálias, e não queriam nada mais. As reuniões deste conselho eram feitas em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, onde passou a ser o berço dessa ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, Francisco redigiu uma pequena regra informal. Esta era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-las ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que esse ideal de Francisco era muito grosso, ou seja, era muito rígido em relação à pobreza. Por fim, porém, o cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, com alegria e grande fraternidade. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar Francisco e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte de cabelos e lhes enviou em uma missão a pregarem a penitência. Francisco manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhes perguntava qual a razão de tal alegria, ele respondia tranquilamente: ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de Francisco lhe garantiu muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso-Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco então tornou-se seu guia e seu pai espiritual. Nascia assim a Ordem Segunda dos Franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, que era irmã de Clara, a seguiu no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. Certa vez, Francisco, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem vestes sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais forte, ele rolou sobre espinhos para não ter que pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, chegou apenas a receber o diaconato. Ele detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez, contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar, fazia-se por sinais. Francisco então respondeu desgostoso:
Isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida dele. Seu amor abrange toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Éden. Dois anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhes Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejava assemelhar-se a ele, ou seja, ao próprio Jesus, obteve mais traços de similitude como o divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa. São Francisco perguntou então a eles que dissessem a verdade e que dissesse que lhes restava apenas algumas semanas de vida. Então ele falou: "Bem-vinda, irmã morte." Em seguida, pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seu irmão os levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente translado à grande basílica, construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois de sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório.